Irmãos, paz do Senhor a todos. Um prazer muito grande, uma satisfação, um presente de Deus estar aqui com vocês, com os senhores. Cada momento que passa é um pedaço da vida, e este é um pedaço da nossa vida que eu tenho certeza que irá fazer muita diferença na nossa trajetória, nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos pensamentos, na nossa vida no dia a dia. Por isso, que todos possam participar deste momento com muita sinceridade, com muita fé, e que os santos e anjos do nosso Deus possam estar aqui conosco. E para de fato eles estarem aqui conosco, vamos orar para isso? Convido a todos que por gentileza se coloquem em pé. Cada um feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para este momento, qual nós iremos participar. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, obrigado pela vida que o Senhor está nos concedendo neste momento. Esta vida que nos faz conscientes, esta vida que nos faz entender quanto é bom termos o Senhor no nosso coração, o quanto é bom sentirmos a sua presença. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir neste momento, de uma forma muito especial, querido Pai Celestial, que junto com Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa querida Avó Rosa, Espírito Consolador, nosso Santo Irmão Aldo, todos os santos e anjos dos céus, venham estar presente aqui conosco, neste momento, que nós iremos ouvir palavras de incentivo, direcionada ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Ao ouvir essas palavras, ó Deus, possamos gravar no íntimo do nosso coração, da nossa alma, e que em todos os momentos da nossa vida, possamos nos lembrar que temos o Senhor ao nosso lado, os santos e anjos para nos ajudar. Eu quero te pedir, Pai querido, nosso Deus, ajude o nosso irmão Dilcinei, o inspire, o ajude de uma forma extraordinária, para que ele possa ser um canal, o qual o Senhor use neste momento, para falar ao nosso coração. Eu quero neste momento orar em seu nome, Jesus, e te agradecer por este momento. Amém. Todos podem tomar seus lugares. Agora eu irei passar a palavra para o regente, nosso irmão regente da congregação de Americana, Dilcinei, por favor. Irmãos, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui na congregação de Ituiutaba. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês desde ontem. Obrigado pela recepção, obrigado pelo calor humano, pelo carinho, e tenho certeza que a Santa Avó Rosa, o nosso querido irmão Aldo, está muito feliz por isso. Preparei algumas palavras de incentivos para os senhores, e espero que de uma forma ou outra possa agregar no crescimento espiritual de todos nós. Irmãos, qual que é a importância da igreja na sua vida? Hoje eu estava pensando cedo, estava preparando o material para falar com os senhores, e percebia-se que aqui na igreja reinava uma alegria muito, uma paz imensa, um contentamento que ficava visível no rosto de cada um de vocês. Aqui nós sentimos alegria, sentimos aconchego, sentimos as bênçãos dos nossos santos. Agora, queria convidá-los para pensar de uma forma diferente.
o que nós sentimos aqui, nós precisamos levar para o nosso casamento, para o nosso lar, para a nossa vida, para o nosso trabalho. Acontece que alguns irmãos, às vezes distraídos, se envolvem com a estrutura da igreja e esquece de levar tudo isso que nós aprendemos aqui para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, ao sair dessa porta aqui, às vezes no caminho para ir para casa, já perde tudo que nós sentimos aqui na reunião ou no ensaio. Ou lá no seu casamento você não vive o que você ouve aqui, ou no seu trabalho. O grande desafio não é ser apostólico. O grande desafio não é vir na reunião. O grande desafio é colocar em prática tudo o que nós aprendemos aqui na igreja, na nossa casa, com o nosso vizinho, com o nosso amigo de trabalho, sendo um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Isso é ser apostólico. Isso é dar valor à igreja que nós pertencemos. O que me preocupa um pouco, é que às vezes os apostólicos estão convencidos que às vezes não precisa vir na igreja, né? Que o final de semana precisa ficar com a família, que o final de semana precisa descansar, que Deus é bondoso. Sim, Ele é bondoso, mas Ele é justo. Que o ambiente da igreja às vezes não te faz bem. E aí eu chamo a atenção por uma coisa: cuidado com as insatisfações. De repente, a igreja já não é um lugar perfeito para você ficar. De repente, seu casamento já não tem mais brilho. De repente, o coral já não te faz bem. De repente, seu trabalho já não é bom. Será que você está bem de fato? Será que não é você que precisa melhorar? Isso é uma forma que o inimigo usa para poder se aproximar de nós apostólicos, de qualquer ser humano. O inimigo, ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brecha. Ele tendo somente uma fresta ou uma brecha, ele consegue acessar a nossa vida. Por isso, irmãos, meu entendimento, e gostaria que fosse o entendimento de todos os senhores, que o nosso final de semana precisa ser dedicado ao nosso Deus. Precisa ser dedicado a Santa Vó Rosa, ao irmão Aldo, a Jesus, a Maria Santíssima. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para organizar a nossa vida, para estar com a nossa família. Então, sábado e domingo a gente precisa vir recarregar as energias espirituais para poder vencer mais uma semana. E o gostoso, a maioria dos senhores vem para a igreja, fecha a casa, traz toda a família para a igreja. Aqui está seu filho, está sua esposa. Isso não tem preço, é maravilhoso. Então não desanime. A igreja precisa ser um lugar que a gente possa se sentir feliz. E vou mais longe: quando você sair dessa porta aqui, que a igreja seja uma extensão na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. E que nós possamos entender que a igreja é um lugar de transformação. Transformar o quê? Transformar a minha vida, a sua vida, em uma vida melhor. Às vezes a gente fica preocupado em mudar muita coisa na nossa vida. Não, mas começa por coisas pequenas. Eu vou cuidar dessa inclinação. Eu vou querer ser mais humilde. Depois, eu quero ser mais paciente. E vai cuidando, e vai se transformando. Porque, para a gente ser feliz, para a gente ter sucesso na vida, principalmente espiritual, a gente precisa ter um propósito.
Esse propósito, ele precisa ser vigiado dia a dia. A vigilância do propósito precisa ser diário. O bom seria que, ao dormir, antes de deitar a nossa cabeça no travesseiro, nós fazer uma pergunta para nós mesmos. Tudo o que eu fiz hoje aproximou do meu propósito? Aproximou a minha vida de Deus? E se não aproximou, o que eu faço para mudar? Mas às vezes a gente não faz isso. Liga o botão de automático na nossa vida e segue, sem orientação, sem pedir sabedoria para Deus. E nós estamos aqui para podermos sermos seres humanos valorosos. A nossa vida precisa ser regada de sucesso, de boas obras. E para isso depende única e exclusivamente de cada um de vocês, de cada um de nós. Qual que é a sensação de chegar no final do ano, agora? Nós vamos entrar no mês de novembro e se aproxima dezembro. Muitas pessoas se preparam para receber o ano que vem, que é o ano de 2025, mas muitas pessoas, muitos irmãos, não se dão conta que você vai ter uma nova oportunidade de fazer uma vida melhor, de ser melhor o ano que vem. Você tem uma oportunidade de realinhar seus propósitos, principalmente o propósito espiritual. Não entra ano e sai ano sem pensar no seu propósito, sem querer uma melhora de vida para a sua vida, principalmente espiritual. A gente precisa ser melhor a cada dia. Mas quando a gente fala em propósito, a gente precisa pensar no processo. O que seria o processo? Esse esforço que fazemos para conquistar algo se chama processo. Tudo que você idealiza, que você quer para a sua vida, você vai ter que ter um esforço. Vai ter que correr atrás para conquistar. E esse esforço que você faz se chama processo. Então, o processo, ele é o meio para você conseguir o seu objetivo, o seu propósito. Tá? Então tem uma frase muito famosa que nos fala: só vive o propósito quem suporta o processo. Então, é tão gostoso a gente querer algo e lutar por aquilo e conseguir aquele gostinho de vitória. E assim, não é proibido, irmãos, vocês terem um desejo material também. Mas eu chamo a atenção, nessa tarde, pelo propósito das coisas espirituais. Porque se você estiver alinhado espiritualmente, as coisas materiais acontecem automático na nossa vida. Mas vocês também podem entrar o ano falando: eu quero ter um carro melhor, eu quero ter um emprego melhor para me ajudar a minha igreja. Isso não é proibido. Deus gosta disso. Nós precisamos nos desafiar também. Mas a gente precisa entender que toda a nossa escolha vai ter um processo. E esse processo não tem como pular. Esse processo nós precisamos, acima de tudo, ter fé, orar, pedir as bênçãos da Santa Vó Rosa para a gente poder vencer este processo. Então, por exemplo, eu quero ser um pastor. Você não vai simplesmente ligar na sede: eu quero ser pastor, e o setor de escala te dá uma escala para o próximo final de semana. Você tem que se preparar para isso. Começar a ler os livros da igreja, começar a ler os boletins, começar a treinar a oratória, começar a ler livros, começar a ler, para que você começar a ter uma postura de pastor. Eu quero ser um corista. A primeira coisa, para ser corista, tem que ter o tempo para ensaiar, porque não é só apresentação. Então esse é o processo. Eu quero ser um regente. Aí primeiro você tem que ser corista, de repente tocar um instrumento,
e depois aprender música, aprender a ler partitura, tudo isso é um processo. Eu quero ser um advogado. Aí você tem que estudar, você tem que ler livros, entender de leis. Eu quero ser um médico. Aí você precisa entender do corpo humano, precisa estudar bastante. Então, tudo isso é um processo, tá? Mas muitas vezes sonhamos e esquecemos que temos que viver o processo, tá? Às vezes vemos Deus honrando uma pessoa e a gente não sabe o quanto que aquela pessoa plantou escondido. O quanto que aquela pessoa se esforçou. Ah, fulano de tal é engenheiro, fulano de tal é médico. Mas a gente não sabe o tanto que essa pessoa se esforçou, o tanto que essa pessoa deixou de ir em festa, deixou às vezes de vir na igreja para estudar, para fazer uma prova difícil. Então tudo isso é o processo. Quando a gente almeja algo, a gente tem que estar preparado para viver o processo, tá? Eu acredito que todos nós temos uma vontade de alguma coisa. Nós temos o propósito, mas o difícil é a vigilância do propósito e também estar preparado para viver o processo. Você está preparado para passar pelo processo? É no processo que Deus prepara você para ser uma pessoa melhor. É neste processo que exige muita fidelidade com Deus, adoração e obediência. É exatamente no processo que Deus vai te preparar para tudo que Deus tem para te dar. Não se compare com ninguém. O propósito é seu. O processo é seu. Muitas vezes, a gente começa a se preocupar com as pessoas e se comparar. Por exemplo, pastor tem o propósito de viajar, levar a palavra de Deus. Mas se ele começar a se comparar, eu viajo 4 vezes por mês, tal pastor viaja só 2, tal pastor viaja só 1. Os coristas, eu venho em todos os ensaios, mas fulano não vem. Quando a gente começa a se comparar, automaticamente você sai do seu caminho. Porque o seu propósito é único. O seu caminho é único. E Deus vê você como um ser único também. Ele não vê você como uma multidão. Então, cuidado, irmãos, com as comparações, porque nós precisamos cada dia fazer as coisas para Deus com muito amor, com muita dedicação, tá? Quando a gente precisa saber se nosso filho vai bem na escola, é através das reuniões que tem nas escolas. Aí você vai na reunião, a primeira 2 coisas que a professora apresenta para você é a questão das frequências e a questão da nota. Sem a professora falar algo, você tem como detectar se seu filho vai bem ou não, tá? Se o seu filho não tem falta, você já sabe que ele vai bem. E as notas, se estiver acima de 7 ou 8, ele está indo bem na escola. E na vida espiritual, como que a gente faz essa comparação? Frequência nas reuniões, participação dos trabalhos, a satisfação de estar aqui. Não adianta estar aqui e não estar de corpo e alma. A gente precisa estar aqui feliz, igual vocês estão hoje. Aconteceu ontem também. Então, a gente precisa não comparar com as pessoas. Se possível, aprender com as pessoas. Se no seu caminho você encontrar alguém melhor que você, mais forte, mais santificado, mais educado, mais esforçado, o que a gente deve fazer? Nós precisamos se perguntar: como eu posso aprender com essa pessoa?
Como eu me inspiro? Como eu pego esse modelo mental? Então, irmãos, saia da régua da comparação, porque você pode perder a oportunidade de aprender e se inspirar. Quando você vê alguém melhor que você, melhor que eu, aprenda com essa pessoa. Se pergunta como essa pessoa é mais santificada, é mais apegada à igreja. Isso é bom copiar, mas nós, seres humanos, temos uma leve tendência de copiar as coisas erradas. Chama mais atenção da gente. Então, quando você encontrar alguém que é mais santificado que você, mais esforçado para estar na igreja que você, aproveita para aprender. Aproveita para se perguntar o que essa pessoa faz que ela é mais santificada que eu. Então, irmãos, quando a gente está preparado para viver o processo, quando a gente está se preparando para entrar para um novo ano, que tem que ter um marco, tem que ter um fim para esse ano de 2024, e você fazer um balanço da sua vida. Este ano foi bom, este ano não foi bom, por que não foi bom? Como que está meu nível de santificação? O que eu preciso melhorar? Aí você começa a ver as coisas que você precisa melhorar o próximo ano. E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, para onde seus amigos estão te levando? Quando você escolhe alguém para andar com você está escolhendo se tornar parecido com este alguém. Então, 85% das pessoas que têm sucesso vem do relacionamento com pessoas, e apenas 15% vem das habilidades técnicas. Você pode pegar um profissional muito bom tecnicamente, mas se tiver uma capacidade mental pequena, essa pessoa provavelmente não terá sucesso. Então, fuja de rodas de piadas, fuja de pessoas que só falam mal das outras pessoas. Ande com pessoas que vai te levantar. Ande com pessoas que vai te fazer melhor. Tem um estudo que fala que a gente é, em média, as 5 pessoas que nós andamos juntos. Nós precisamos estar com pessoas santificadas, pessoas que vai nos aproximar mais de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus ia fazer uma pregação em uma tal cidade. E aí, quando isso acontecia, a notícia corria, todos queriam ouvir a voz de Jesus, a pregação de Jesus. E ele chegou nessa cidade, entrou dentro de uma casa, mas nisso a casa se encheu toda, a rua encheu e foi enchendo, e se formou aquela multidão para ouvir Jesus. E nessa cidade tinha um paralítico. E esse paralítico tinha uns amigos que cuidavam dele. E esses amigos foram cumprimentar Jesus. E quando estava chegando próximo para cumprimentar Jesus, eles falaram assim: nossa, nós vamos ter a oportunidade de cumprimentar Jesus e nosso amigo que está em cima de uma cama. Que nós vamos fazer para ajudar eles? E rapidamente eles desistiram de cumprimentar Jesus, voltaram, pegaram esse paralítico na cama mesmo, trouxe com a cama mesmo, chegou perto da casa, subiu no telhado, destelhou boa parte desse telhado, desceu a cama aos pés de Jesus, e ali Jesus realizou um grande milagre. Então, para onde seus amigos estão te levando? Aquele paralítico foi levado pelos seus amigos diante de Deus, diante de Jesus. Mas a grande pergunta é: para onde seus amigos estão te levando? Saiba escolher as pessoas que você anda, as pessoas que você tem amizade. Tratar bem as pessoas. Irmãos, quer ver uma pessoa ficar envergonhada? É a pessoa te tratar mal e você tratar bem a pessoa. Mas não com ironia, mas com amor. Porque as pessoas
que tem amor dentro do coração, ela vai te tratar bem. Mas as pessoas que têm uma ferida lá dentro do coração e precisam ser curadas, elas vão te passar ódio. E a gente não pode tratar as pessoas da mesma forma que às vezes somos tratados. Então, irmãos, precisamos tratar as pessoas com muito carinho, tá? Coloque Deus no centro de sua vida. Vai acordar? Deus primeiro. Vai trabalhar? Deus primeiro. Vai casar? Deus primeiro. Vai escolher uma profissão? Deus primeiro. Vai precisar de uma decisão importante na sua vida? Deus primeiro. Tudo isso que eu falei, se a motivação para fazer tudo isso não for Deus, é muito triste, é horrível. Todas as mudanças de nossa vida vêm da relação que nós temos com Deus e com Cristo e nossos santos. Quando Cristo é a motivação de tudo que eu faço, de tudo que sou, ser cristão é a coisa mais linda do mundo. Ser apostólico é a coisa mais linda do mundo, da vida. Só podemos ser pais melhores, maridos melhores, mulheres melhores, esposas melhores, se na caminhada priorizarmos andar com nossos santos. O maior fracasso é ter sucesso nas coisas que nos afastam de Deus. Faça o bem, irmãos, sem querer nada em troca. Porque hoje a ingratidão é muito grande, né? Em todos os lugares. A ingratidão tem falado forte na sociedade. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos fazer o bem sem querer nada em troca. Olha que lindo. Enquanto você cuida dos outros, Deus cuida de você. Enquanto você faz pelos outros, Deus faz por você. Nós recebemos aquilo que semeamos. Esta é a maior lei que existe, a lei da semeadura. Então, irmãos, não canse de plantar a boa semente, porque você vai colher. Tá? Irmãos, vou contar uma historinha para vocês. Acredito que talvez vocês até conheçam. Tinha 2 colaboradores, o nome era Paulo e João. Paulo trabalhava na empresa há 3 anos e nunca foi promovido. E João entrou, com 3 meses ele recebeu uma promoção. Aí Paulo entrou bravo na sala do diretor e questionou. Falou, olha, eu estou aqui faz 3 anos, nunca recebi uma promoção. E João entrou faz 3 meses e foi promovido. O diretor falou, vem aqui. Pegou, deu R$10 para Paulo e falou, compre uma banana para mim na feira. Aí Paulo desceu na feira, que era próximo, foi lá, perguntou se tinha banana, não tinha e voltou. Voltou, diretor, está aqui seus R$10, não tinha banana na feira. Aí ele falou, obrigado, então senta que eu vou chamar João. Chamou João, entregou os mesmos R$10 e falou a mesma coisa. E João desceu, chegou lá, não tinha banana mesmo. Mas ele teve o cuidado de perguntar quais são as frutas que você tem, além da banana que você não tem. Aí ele tomou nota, pegou o WhatsApp do dono da barraca e subiu. Chegou para o diretor e falou, aqui está seus R$10, não tinha banana, mas eu tomei o cuidado de já deixar encomendado para você, amanhã vai trazer a banana aqui para você, e se você desejar alguma dessas frutas que eu vou falar agora, que é melancia, manga, maçã, melão, você é só chamar no WhatsApp que eles vêm trazer para você. Olha a diferença de um funcionário para outro. E na vida espiritual, como que isso se dá?
Tem muitas pessoas, muitos irmãos fazendo isso para Deus e querendo receber muitas bênçãos. E querendo receber a atenção de Deus. Deus é justo. Será quando a gente pede uma bênção para Deus, como que Deus avalia para nos abençoar? Será que Ele sai abençoando assim, sem avaliar a sua vida, sem avaliar o seu propósito, sem avaliar como que você está sendo com Ele, se você está sendo leal, se você está honrando Ele? Quando pedimos algo para Deus, qual é o crivo que Deus usa para nos abençoar? Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Então, irmãos, quem está fazendo, quem vem nos ensaios, chega mais cedo, ajuda, arruma pasta, imprime partitura, não desiste, continue fazendo. Por mais que o seu vizinho não faça, mas você tem que fazer. Porque quando você pedir algo para Deus, Deus vai te priorizar. Deus vai enxergar que você faz mais que seu irmão. Não é questão de comparação, mas é questão de justiça. O que preocupa é que as pessoas que estão fazendo, o inimigo está tentando jogar uma certa canseira nesse fazer, e as pessoas estão começando a reclamar. Não reclame, trabalhe mais ainda, peça mais sabedoria para Deus. Deixe as pessoas que não querem fazer de lado, não se compare. Veja a sua intimidade com Deus. É você e Deus. Quando você pedir algo para Deus, é uma pergunta bem espiritualizada, que não tem resposta. Cada um pode pensar de uma forma. Mas imagine agora, se eu precisar de Deus, o que Deus vai fazer por mim? Será que eu mereço? Então, irmãos, precisamos nos preocupar com isso, porque não sabemos o dia de amanhã. Hoje estamos aqui felizes, o ano de 2025 está batendo nas nossas portas, mas não sabemos se vamos ter lutas, não sabemos como vai ser esse ano. Eu espero e tenho o desejo que seja um ano de bênção para todos nós, mas só sabe da nossa vida com detalhes só o nosso Deus. Irmãos, uma coisa que ajuda muito no crescimento espiritual de todos nós é a questão da humildade. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, mas pensar de uma forma diferente, porque a gente às vezes acha que ser humilde é aquela pessoa quietinha no canto, que se veste bem simples, e não tem nada a ver com isso. A humildade, ela está dentro do ser de cada um. A humildade, ela tem relacionamento com o aprendizado. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. O maior impedimento para a sabedoria é você achar que já sabe. Essa frase é de Platão. O maior impedimento para a sabedoria. Então, a gente sabe que na igreja a gente precisa de inspiração e precisa de sabedoria. Mas para a gente receber essa inspiração, essa sabedoria, nós precisamos saber que a gente não sabe nada. Saber que a gente é dependente de Deus. Dependente da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo. Porque se a gente falar assim, não, eu já sei, eu não preciso, então Deus não vai poder te ajudar. Ele não vai poder te dar sabedoria. Precisamos se sentir seguros na humildade de saber que não sabemos muita coisa. Às vezes as pessoas se sentem seguras achando que sabe. Dono da verdade. Dogmatismo, né? Verdade absoluta, indiscutível. Isso para a convivência humana é muito, muito ruim. É triste você ter um amigo que sabe tudo.
que na vida dele só tem vitória. Tudo ele sabe. É gostoso quando a gente aprende um com o outro. Você aprende com o seu amigo, aprende com o seu professor, aprende com a pessoa lá no seu trabalho, e a gente vai se tornando um ser humano cada dia melhor. Mas quando a gente fecha esta porta da sabedoria, é um atraso de vida. A evolução do ser humano vem de dentro. Todos nós temos um grau de algum defeito, uma dose. O problema é ter controle e consciência das coisas. Tá? Quando eu vejo, quando eu sei que tenho, eu cuido. Não tem perigo. Quer ver um exemplo? Às vezes eu posso falar para uma pessoa assim: você é preguiçoso. A pessoa fala assim: eu sei, Ney, eu estou tentando ser melhor, estou orando para mim me livrar desse mal, estou conseguindo. Essa pessoa eu não me preocupo. A Santa Avó não se preocupa. Agora, quando eu falo para uma pessoa: você é preguiçoso. Eu não. Você está falando comigo mesmo? Esta pessoa vai se dar mal. Porque quando a pessoa vira a costa para o problema pega essa pessoa pelas costas. Então, irmãos, não é feio ter fraqueza, não é feio você precisar melhorar alguma coisa. O que precisa é ter humildade e aceitar que você precisa melhorar. É você cuidar. Quando temos o controle consciente das coisas, ela não nos pega. Ela fica ali sobre seu controle. Às vezes, irmãos, uma coisa que tem prejudicado bastante a questão da humildade, o exercício da humildade, é a questão do sucesso. A preocupação demasiada com o sucesso. Tá? A internet traz isso para a gente, nos força a mostrar que vivemos uma vida que não vivemos. Ela traz uma receita pronta de uma vida que não existe. Então, se a gente não tomar cuidado, começar a se comparar com o nosso amigo, você começa a se preocupar com aquele sucesso e a humildade vai sumir da sua vida. Você vai querer ser uma pessoa que você não é. A internet mostra que para a gente ser feliz, a gente precisa estar fazendo algo o tempo todo. O tempo todo você tem que estar postando, tem que estar comendo no melhor restaurante, tem que estar passeando, e não é isso. Às vezes a felicidade é você estar em casa com a sua família, almoçando com a sua família, cuidando do seu espiritual, ficando com seus filhos, e está tudo bem. Tem duas frases aqui muito interessantes sobre o sucesso. Sucesso não é ser conhecido, é ouvir Jesus dizer no fim: eu te conheço. O maior fracasso é ter sucesso nas coisas que te afastam de Deus. Às vezes a gente vê aí as pessoas postando tantas coisas, nossa, que sucesso. Mas aquele sucesso está afastando aquela pessoa de Deus. E isso é muito triste. Então, irmãos, cuide. Vamos ser mais humildes neste ano de 2025. Vamos aprender com as pessoas. Vamos admitir que nós temos erros e precisamos melhorar. E vamos cuidar daquele erro, daquela fraqueza, daquela inclinação. E aí alguém pode perguntar: Ney, eu vou cuidar de tudo isso, mas e se o desânimo me pegar? O que é desânimo? É um estado de quem mostra desanimado, desatento, desalento, desanimação, esmorecimento. Então, irmãos, o desânimo é uma sensação desagradável que retira, na verdade, a graça de atividades e interesses que gostamos. Às vezes você gosta tanto de vir na igreja, tanto de vir no coral, de repente bate aquela depressão, aquela tristeza de não querer vir mais para a igreja.
Isso se chama desânimo. Como que a gente vai se livrar do desânimo? E falando mais sobre o desânimo é algo terrível, porque nos faz desistir de conquistar lugares que deveríamos alcançar. Ao mesmo tempo, nos permite admirá-los de longe. Olha que terrível. Ele faz desistir do nosso propósito, mas ao mesmo tempo ele faz você enxergar, mas você não tem força para poder chegar e conquistar. É terrível, irmãos. A gente precisa ter muita fé. E o desânimo, ele não pode estar acima da vontade de Deus. A palavra nos assegura que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Olha o Senhor diz a Josué: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Todos nós podemos se desanimar em algum momento em nossas vidas. O que nós precisamos entender, qual que é a receita que vai tirar a gente deste desânimo. Por exemplo, Elias, que era um homem corajoso, um homem valente, que desafiou os profetas de Baal, ele passou por um momento de desânimo, de depressão. Ele adquiriu um medo tão grande que ele entrou dentro de uma caverna e se escondeu e não queria ver ninguém, com medo. Mas tem uma coisa interessante nessa história de Elias. Deus, vendo que ele era um homem valente, corajoso, principalmente para as coisas do céu, Deus foi falar com ele. E Elias ouviu a voz de Deus. E Deus usou esse momento de desânimo de Elias para reposicioná-lo, ele novamente no seu ministério. Tanto é que o arrebatamento de Elias é uma coisa muito bonita. Então, irmãos, se por acaso alguém tiver nessa situação de desânimo, ou vir passar por isso, a primeira coisa que a gente precisa ouvir é ouvir a voz de Deus. E essa voz de Deus pode ser um amigo te falando, te aconselhando, pode ser a sua mãe, seu pai, pode ser a pregação de um pastor, porque a primeira coisa que o inimigo tenta em nossas vidas é fechar os nossos ouvidos, para que a gente não escute a verdade, não escute a receita para poder mudar de vida, para poder se animar e ser aquele apostólico que você sempre foi. E uma das coisas que é muito importante é a oração. Quando a gente está num estado de desânimo, a gente perde as forças para orar. Mas ao invés de correr para Deus, de fugir de Deus, nós precisamos correr para Deus. Nós precisamos trazer Deus pertinho de nós. Como que vocês imaginam que é Deus? Deus, às vezes a gente imagina que Deus está lá quietinho no trono, com a vara da justiça, condenando ou aprovando, salvando alguém. Não, Deus é muito mais que isso. Nós precisamos trazer Deus ao nosso lado e fazer toda a diferença, fazer uma transformação em nossa vida. Deus é muito poderoso e a gente precisa. Uma das coisas que nós precisamos também fazer é clamar pelo nome do santo irmão Aldo. Este nome tem poder. Esse profeta é um profeta muito poderoso. Quantos milagres o irmão Aldo fez nas nossas vidas? Quantos milagres ele fez na tua vida? Ele conhecia
Todos nós, a nossa particularidade. Hoje mesmo, estava ouvindo alguns depoimentos de uma irmã que mora em Colinas. Ela tinha 9 anos e ela teve um sonho. E nesse sonho, o meu Aldo falava para ela que ia precisar muito dela. E ela levantou assustada e ficou com medo, que ela achou que ia morrer. E foi dormir com a mãe. E ela tinha 9 anos. Passaram-se anos. Quando ela completou 14 anos, ela foi para uma festa na sede. E lá na fila, o irmão Aldo, ao cumprimentar ela, falou: e aí, você estava com medo de morrer? Passaram 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 anos. E o irmão Aldo veio e perguntou para ela: você estava com medo de morrer? Na verdade, o irmão Aldo falava que ele ia precisar muito dela. Então, irmãos, o irmão Aldo conhece você, conhece sua vida. Nós precisamos se entregar nas mãos dele, para que nossa vida possa ser transformada, possa ser modificada, e confiar cada dia mais nele. E essa mesma irmã, ela tinha um irmão que tinha problemas mentais. Ele estava fazendo um tratamento na cidade de Goiânia. E a mãe dela estava com esse irmão lá e ela foi para a sede. E aí o irmão Aldo perguntou se estava tudo bem. Ela contou que a mãe estava com dúvida qual hospital colocava este irmão dela. Ele, sem saber da história, a gente acha que ele não sabe. Ele falou: coloca em tal hospital. Falou até o nome do hospital para ela. E falou assim: fica difícil porque sua mãe batalha, sua mãe trabalha, e seu irmão joga os remédios tudo atrás da casa. E aí ela ficou pensando, porque fazia mais de 3 anos que o irmão dela vinha fazendo um tratamento e não surtia efeito. Aí ela, chegando em casa, ela foi direto atrás da casa para ver, estava forrado de comprimido, tudo branquinho, que o irmão jogava há mais de anos ali os comprimidos e não bebia. Então isso, irmão Aldo, é prova que ele está com a gente, está na nossa casa, ele conhece a nossa vida. Então, irmãos, vamos fazer do ano de 2025 um ano melhor, um ano maravilhoso, um ano cheio de vitória, um ano que a gente possa principalmente cuidar do nosso espiritual. Eu não falo do material, porque o material é consequência. Se a gente estiver bem espiritualmente falando, o material vai bem também. Se surgir alguma luta, que nós possamos ter fé, possamos ter coragem para orar. E eu tenho certeza que o irmão Aldo vai te ajudar. E se alguma pessoa, se algum irmão saiu deste caminho por alguma coisa, volte. O irmão Aldo está de braços abertos te esperando. Às vezes a gente imagina que na igreja é lugar só de perfeição. A gente quer ver perfeição em tudo, mas esquecemos que a igreja é um hospital, onde a gente está aqui para melhorar, onde a gente está aqui para crescer espiritualmente. Se estiver alguém nessa condição, volte para o nosso meio. Nunca é tarde. Estamos aqui de braços abertos para poder te receber, para poder expressar o carinho que o irmão Aldo tinha e tem por todos nós.